Está se desenhando no Rio Grande do Norte um cenário muito parecido com o que nós tivemos em 2002. Fica aqui que você vai entender essa história. Gente, em 2002, nós tínhamos ali o ocaso da polarização Alves-Maia no Rio Grande do Norte. Desde a ditadura, as disputas para governo no Rio Grande do Norte vinham sendo entre um candidato apoiado pela oligarquia Alves e outro pela oligarquia Maia. A oligarquia Alves liderada por Aloísio, a oligarquia Maia liderada por Tarcísio Maia. Os herdeiros de Tarcísio o herdeiro, aliás, de Tarcísio foi o ex-senador José Agripino. E os herdeiros de Aloísio foram Garibaldi e Henrique Alves. Garibaldi com os votos e Henrique com a capacidade de articulação. O que aconteceu em 2002? Nós tínhamos um cenário em que Garibaldi já tinha sido reeleito, ia disputar a reeleição. E o que é que tinha naquele momento? O governo Garibaldi era um governador bem avaliado, que estava apostando no primo Henrique para disputar o governo. O que é que aconteceu? Henrique sonhava ser vice de José Serra nas eleições presidenciais. Então Henrique ficou ali com um pé em cada canoa, acabou tendo um problema, acabou se envolvendo numa denúncia de um escândalo, não foi candidato. O vice-governador Fernando Freire, que assumiria dali a alguns meses o governo, acabou sendo o candidato da família Alves. Na outra ponta, Fernando Bezerra, que era ministro da Integração Nacional, foi demitido por causa do escândalo da Sudene, lá em Currais Novos, acho que é Funasa, alguma coisa assim, eu não lembro os detalhes dessa história, mas pesquisando na internet vocês acham rápido. Fernando Bezerra acabou sendo demitido. Ele foi demitido, rompeu com os Alves, se alinhou com José Agripino. E ele acabou sendo candidato de Agripino. No meio disso, Vilma, que construiu a carreira política dela na oligarquia Maia, ela foi casada com Lavoisier, ela acabou... Lembrei aqui o escândalo de Fernando Bezerra, foi com a empresa Metasa, lá em Currais Novos. Foi uma confusão danada envolvendo Sudene, a Sudene foi até fechada nesse escândalo. Enfim, Vilma construiu a vida dela na oligarquia Maia, mas naquele momento ali, em meados de 2021, ela era aliada dos Alves. Aí, no começo do ano, ela rompeu com os Alves, fez um acordo com Carlos Eduardo. Carlos Eduardo assumiu a prefeitura e Vilma saiu para disputar o governo. Naquele período, o líder nas pesquisas era Fernando Bezerra. Em segundo lugar estava Fernando Freire e Vilma estava em terceiro. Vilma arrancou, terminou o primeiro turno a mais votada e no segundo turno trucidou Fernando Freire nas urnas. Fernando Bezerra ficou em terceiro lugar. É o único caso em todo esse período democrático do cara que foi eleito senador numa eleição de única vaga, disputou o governo e perdeu. Garibaldi foi eleito em 90, foi eleito e reeleito, depois governador. Ele foi eleito senador em 90, governador em 94 e 98. Rosalba foi eleita senadora em 2006, foi eleita governadora no primeiro turno em 2010. Fátima, em 2014, eleita senadora, foi eleita e reeleita governadora em 2018 e 2022. Só fechado esse parêntese, o que aconteceu nesse processo? Houve uma quebra da dicotomia Alves-Maia com a candidatura de terceira via de Vilma. O que está desenhando para o ano que vem? Um cenário, depois de 24 anos, de 3 palanques muito fortes. Porque nos outros anos, nós tivemos sempre uma polarização. Garibaldi e Vilma em 2010, Iberê e Rosalba em 2000, ou Garibaldi e Vilma em 2006. Foi uma eleição bem apertada, acho que foi a mais apertada desde a redemocratização que nós tivemos. Depois tivemos Rosalba e Iberê, tinha uma candidatura de Carlos Eduardo, que era muito frágil, apesar do peso político que ele tinha na época, mas a candidatura dele era muito frágil, acabou não prosperando, ele ficou em terceiro lugar. E a gente tinha ali acabou sendo a polarização entre Vilma e Iberê. 2014, Robson e Henrique. 2018, Fátima e Carlos Eduardo. E
tivemos 3 candidaturas em 2022, mas, gente, Fátima sobrou, não houve disputa em 2022. A verdade é essa, Fátima passeou para ser reeleita no primeiro turno com os 58% dos votos válidos. Então não teve nem polarização, teve muita gritaria. Stevenson nem campanha fez para o governo. Assim, a eleição foi facilitaram bastante a vida de Fátima naquela eleição. O que está acontecendo para 2026? Nós estamos desenhando aqui um palanque da direita com Rogério Marinho para o governo. Ele, como Henrique, também é cotado para disputar uma vice-presidência, como Henrique era em 2001. Mas vamos lá. O que tem para hoje? Rogério para o governo, Stevenson e Álvaro para o Senado na chapa da direita, extrema-direita. Temos a esquerda com Cadu para o governo, um vice da família Alves, uma segunda vaga do Senado a ser preenchida e Fátima para o Senado. Esse é o cenário, esse é um segundo palanque. Não subestime o palanque do PT. É bom lembrar que ele é o pessoal de Lula, que é o maior eleitor do Rio Grande do Norte. Neste século, só em 2010, o governador do Rio Grande do Norte não contou com o apoio de Lula. Então, esse é um ponto. É uma chapa, um palanque forte, que vai crescer ao longo dos próximos meses. E na outra ponta, temos uma terceira via sendo construída, com Alisson Bezerra para o governo, prefeito de Mossoró, Zenaide para o Senado e uma segunda vaga para o Senado a ser preenchida. É um cenário que está se desenhando, de um terceiro palanque forte, terceira via. Alisson hoje, no meu entendimento, é o favorito para o governo. Zenaide vai disputar voto a voto com Fátima, a segunda vaga para o Senado, porque hoje Stevenson lidera com uma certa vantagem nas pesquisas, deve ser reeleito. Esse é o cenário. Então, a gente tem, aqui no Rio Grande do Norte, um desenho muito parecido, com 2 chapas de oposição em situação e uma terceira via fortíssima, com chances de atropelar ao longo do processo eleitoral. Então, a gente tem um cenário muito parecido com o de 2002, com candidaturas fortes, palanques se desenhando. Há quem aposte que Alisson pode se entender com Fátima ou com a direita, que Zenaide... Eu não acredito, porque Zenaide é vetada na direita, ela não cabe lá no palanque da direita, e eu acredito que Alisson também não cabe no palanque da esquerda, porque a esquerda tem uma série de dificuldades, não há uma relação de confiança. Então, assim, Zenaide é esquerdista demais, progressista demais, para se entender com o campo bolsonarista, e Alisson é direitoso demais para se entender com o campo da esquerda. E não há uma relação de confiança nesses polos. Então, o caminho natural era Zenaide ter se entendido com o campo progressista, mas aí tem as questões políticas de estratégia. A estratégia dela não está casando com a estratégia de Fátima. Então, a gente está desenhando aí um cenário de uma disputa acirrada com 3 palanques fortes e competitivos. Então, é uma eleição, a meu ver, ainda difícil de prever. Pode ser que Alisson repita Vilma em 2026. Pode ser que ele repita Carlos Eduardo, que saiu da prefeitura de Natal e terminou derrotado em 2018. Então, pode acontecer diversas possibilidades. Mas não acredito que haja uma polarização muito fechada de 2 candidaturas, porque aí teria que haver um entendimento, na meu ver hoje, entre Alisson e a governadora Fátima Bezerra, que é como água e óleo, não se misturam, há um distanciamento político enorme, principalmente por causa do comportamento hostil do prefeito de Mossoró. Então, não acredito em 2 palanques, eu acredito que vão ser 3 palanques. Gostou desse comentário? Fala aqui, diga o que você achou desse comentário, concorda, discorda, fundamento o que você está dizendo. Curta, compartilhe e ajuda aí a fortalecer o nosso canal.